Boa noite, senhoras e senhores, e aos que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Sheila Cristina Chaves. Provérbios 3, do 1 ao 8. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Assim, acharás favor e bom entendimento à vista do Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te desvie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se afasta do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Leitura dos expedientes recebidos. Foi recebido o seguinte expediente. Ofício número 35 de 2025, Secretaria de Administração e Finanças, o qual solicita a disponibilização de espaço e equipamentos da Câmara Municipal. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência 124 de 2025, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Pedidos de providência 125 de 2025, de autoria do vereador Edson Jair Bach. Pedido de providência número 127 de 2025, de autoria do vereador Jarbas Budal. Pedidos de providência número 128, 130, 131, 132 e 133 de 2025, de autoria de Klaus Eduardo Lenners. Serão encaminhados aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação número 72, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Indicação número 93, de autoria da vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Indicação número 96 e 97, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Indicação número 98, de autoria do vereador Jarbas Budal. Indicação número 99, de autoria do vereador Klaus Eduardo Lenners. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 1, 2025, de autoria da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boengue, o qual dispõe sobre a criação do programa Dança na Comunidade e da outras providências. Segundo justificativa, as comunidades mais afastadas do centro urbano frequentemente enfrentam dificuldades no acesso a atividades culturais e recreativas. Desta forma, este projeto busca incentivar a realização de aulas de dança nesses locais, promovendo a socialização, o fortalecimento dos laços comunitários e a melhoria da qualidade de vida dos participantes. Importante salientar que o programa respeita o interesse público e não impõe ao Poder Executivo a criação de despesas ou a obrigatoriedade de execução, mas sim propõe uma iniciativa viável que pode ser implementada por meio de parcerias com associações comunitárias, voluntários e instituições privadas. Dessa maneira, mantém-se a legalidade e a constitucionalidade do projeto, garantindo que o município possa, caso julgue pertinente, incentivar essa atividade sem comprometer o orçamento público. Além disso, a dança é uma prática acessível, democrática e capaz de envolver diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos. Com isso, o programa Dança na Comunidade contribui para a valorização cultural, o lazer e o bem-estar da população, especialmente daqueles que residem em áreas com menos oferta de atividades recreativas. Por fim, ressalta-se que, no âmbito municipal, Garuva tem demonstrado compromisso com a promoção cultural por meio de suas leis. Destaca-se a Lei Ordinária número 2214, de 16 de julho de 2020, que institui o Sistema Municipal de Cultura, estabelecendo diretrizes para as políticas culturais
e criando o Fundo Municipal de Cultura. Essa legislação reforça a importância e iniciativas que valorizem e difundem as manifestações culturais locais. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto número 1 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Vereador Edson Scherbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor do projeto. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1, 2025, de autoria da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Registro a presença do senhor Adolaro Lauf, ex-vereador, Carlos Leite Filho, ex-vereador, senhor José Chaves, ex-prefeito. Convido o defensor público, Dr. Edson Marconi Dietrich Schmidt, para explanar sobre o mutirão da cidadania que será realizado no município no dia 8 de abril de 2025, por até 10 minutos. Olha. Melhor? Obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente queria cumprimentar o presidente Reginaldo e agradecer o espaço disponibilizado à Defensoria Pública, estender o cumprimento a todos os demais parlamentares que aqui nos recebem na presente data, dizer que é uma grata satisfação poder trazer um pouco o tema Defensoria Pública e explicar um pouco dos serviços que a gente pode prestar à população catarinense. A gente preparou uma série de slides para contextualizar e falar um pouco da Defensoria Pública, mas sem antes disso eu não posso deixar de me furtar e explicar em qual contexto a Defensoria Pública foi criada aqui no nosso Estado. A Defensoria Pública, embora prevista na Constituição Federal de 1988, ela em Santa Catarina teve sua criação apenas no ano de 2012 e por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Naquele contexto, naquele período, após uma movimentação popular que se iniciou em Chapecó, com a colheita de assinaturas, houve na Assembleia Legislativa o início de um processo legislativo que acabou, de iniciativa popular, que acabou não se concretizando naquela oportunidade, mas aquilo ali foi a pedra fundamental para que, em seguida, novas ações, novas atividades dos personagens políticos do nosso Estado fizessem com que o STF determinasse que o Estado de Santa Catarina, até então, o único da federação que não tinha Defensoria Pública instalada, assim o fizesse. E foi nesse contexto, brevemente, que em 2012 foi editada a Lei Complementar 575, instalando, de fato, a Defensoria Pública no nosso Estado. Se puder passar mais um slide, eu agradeço. Alguns dos projetos são realizados pela Defensoria Pública e a gente traz aqui alguns exemplos, mas não sem antes tentar explicar aqui um pouco daquilo que eu falava a respeito da determinação do que é a Defensoria Pública e qual o seu papel. Ela está inserida na Constituição Federal, num capítulo especial, o qual determina, e isso é uma garantia, além de uma grande conquista, ser a Defensoria Pública instrumento, instituição
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, né? Ao lado do Ministério Público também figura a Defensoria Pública, bem como a advocacia, seja privada, pública ou particular. E retrata esse dispositivo constitucional ser a Defensoria Pública também expressão e instrumento do regime democrático, cabendo à Defensoria Pública, então, prestar orientação jurídica, assistência jurídica de forma integral e gratuita aos necessitados a quem dela necessita. Se puder continuar. Pode passar isso também, porque aqui está um pouco do que é o resumo daquilo que eu coloquei a respeito do que é a Defensoria Pública, né? Aqui também a criação daquele movimento que nasceu em Chapecó, que eu havia referido, a movimentação popular, a iniciativa da ação direta de constitucionalidade perante o STF e, enfim, a determinação do STF para que instalasse aqui em Santa Catarina. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque eu preparei mais coisas que eu acho que seria mais interessante aqui para levar para a população. Hoje, o panorama atual da Defensoria Pública, né? Estamos instalados em 26 comarcas do Estado de Santa Catarina. São 113 comarcas e a Defensoria Pública, mesmo tendo mais de 10 anos aqui no Estado, ainda não conseguiu alcançar todas as comarcas, né? E isso é algo que a gente se preocupa e busca e vai sempre precisar do apoio legislativo, seja o legislativo estadual, por meio da Assembleia catarinense, seja pelo parlamento dos municípios onde ainda não conta, que ainda não contam com a Defensoria Pública instalada, como é o caso do município de Garuva. A gente sabe do crescimento exponencial dos municípios do nosso estado e o quão importante é que esse cidadão vulnerável tenha, e como tem na Defensoria Pública, uma porta de entrada para receber orientação e assistência jurídica às suas demandas. Aqui esse mapa corresponde um pouco, né, onde a Defensoria Pública está instalada. Apesar das 26 unidades dentre as 113 comarcas, a Defensoria Pública, quando se colocou, ela pôde espalhar em determinados grandes polos, né, razão pela qual a gente diz que hoje a gente atende 60% da população do Estado, apesar de termos bem menos da metade das comarcas atendidas. Se puder seguir, eu agradeço. Aqui um pouco da nossa organização estrutural, né? Os núcleos especializados foi uma grande conquista da Defensoria Pública nos últimos anos. A gente conseguiu especializar e atender temas, né, que são bastante sensíveis: a habitação, direito agrário, urbanismo, execução criminal, penal, direito de defesa do consumidor, direito das mulheres, enfim, outros núcleos especializados. Por favor. As principais áreas de atuação são aquelas que, de fato, encontram maior busca por aqueles que vêm até a Defensoria, são as áreas cíveis, em especial a área de família, né, uma área das maiores demandas, porque envolve aquelas questões relativas à guarda dos filhos, pensão, reconhecimento de solução de união estável, separação, divórcio, enfim, o reconhecimento de filiação. E ali outros exemplos, né, de atuação da nossa instituição. Execução penal, infância e juventude, fazenda pública, todas essas a gente acaba atendendo, né, naturalmente nos núcleos e municípios e comarcas onde a Defensoria Pública está instalada. Para o próximo. Aqui um pouco do comparativo, né, dos números, enquanto a gente fez esse acompanhamento desde o nascimento da Defensoria Pública. Foram, naquele primeiro ano, né, naquele início, 48 mil atos aproximadamente. Hoje, em 2024, alcançamos 920 mil atos. Atos contabilizados pela Defensoria Pública são desde os atendimentos, audiências em que contam com a participação do defensor público, ajuizamento de ações, petições intermediárias, petições iniciais. Então, foi um crescimento que tem sido, né, em razão de dois pontos principais, que é o conhecimento do cidadão, do usuário, do assistido que nos procura, e a própria área de atuação, né, da Defensoria Pública que acabou
abraçando outras áreas. Pode seguir, por favor. Em 2024, então, foram realizados cerca de 317 mil atendimentos, envolvendo a orientação, assistência e suporte ao cidadão que procura a instituição. Ali é um pouco um gráfico demonstrando que a área civil é, de fato, aquela que mais representa o interesse e a necessidade do cidadão que busca o serviço da Defensoria Pública. Pode avançar. Alguns projetos especiais que a Defensoria Pública tem promovido nos últimos anos têm sido essas atividades e atendimentos de mutirões itinerantes, né? Isso um pouco o que nos traz aqui para Garuva, e aqui agradecendo ao vereador Jabas, que abriu as portas aqui da Câmara para nós promovermos, trazermos, né, à população essa atividade que vai ser realizada amanhã. O vereador nos procurou, trouxe uma demanda a respeito até de uma instalação de Defensoria Pública aqui na comarca, e foi explicado, né, hoje a questão de estrutura mesmo, ainda pequena, da Defensoria Pública no Estado, mas se conseguiu dialogar para promover esse atendimento itinerante, né, que vai ser realizado amanhã, e muito também em razão disso o convite para falarmos aqui. Esses atendimentos, eles acontecem às vezes em algumas praças. A gente tem a van de direitos. Nesse momento não precisou de se deslocar em razão da Câmara ter aberto as portas para nós. Presidente, aqui agradecemos novamente. Com essas atividades, a gente quer não só divulgar o trabalho da instituição, mas, de fato, orientar e prestar a assistência jurídica que aquele cidadão precisa, né? Muitas vezes, essa orientação prescinde até do ajuizamento de uma demanda judicial. Basta uma orientação, um caminho que esse cidadão precisa receber para que tenha o seu direito concretizado. E uma das principais ações que a gente tem desenvolvido nesses mutirões de atendimento estão relacionados ao exercício da cidadania, né? E aí, por meio dessas ações, a gente consegue solicitar a segunda via de certidões de nascimento, de casamento, de óbito, e por meio dessas certidões as pessoas conseguem realizar o agendamento da sua carteira de identidade, que ou se perdeu, ou está defasada e não conseguiu ainda, e muitas vezes essas pessoas não são, como eu vou dizer, tem o seu registro, né, de nascimento em outros locais do Brasil, do Estado, e tem dificuldade nesse deslocamento, não conseguem acessar o serviço no seu cartório natal. A Defensoria Pública consegue fazer essa solicitação, e por isso a importância da ação de amanhã, tendo essa estrutura da Câmara, para que a gente possa, uma vez atendido esse cidadão, encaminhar essa documentação para a Câmara para que consiga chegar ao seu usuário. Podemos avançar aqui alguns exemplos de números também, né? Mais de 6.400 atendimentos prestados, mais de 9.200 quilômetros rodados pelo Estado. Podemos seguir. Mutirões da cidadania, que envolvem justamente essa solicitação de segunda via de registro civil, né? Mais de 2.000 certidões já solicitadas e entregues, isso que nos enche de orgulho. Por favor, pode seguir. Obrigado. Outras ações que a gente vem realizando, e eu já me encaminho para o final e me colocar à disposição dos vereadores e vereadoras, os mutirões de vagas em creche, casamentos coletivos. A Defensoria Pública estará agora no mês de abril também envolvida na Semana Nacional do Registro Civil, juntamente com o Poder Judiciário catarinense, mutirões de ações de família, ações de retificação em nome e gênero, e muitas rodas de conversa relacionados à educação e direitos, né, que é um dos pilares, né, da atuação da Defensoria Pública. Então, eu acho que com isso eu tentei explanar de uma forma objetiva do que trata a nossa Defensoria Pública, o contexto que foi criado. Quero agradecer mais uma vez, presidente, a todos os parlamentares por se colocarem à disposição, nos escutarem, por abrirem a Câmara de Vereadores amanhã para a gente atender o cidadão aqui de Garuva. Quero agradecer em especial a Andressa e o Marcos, que me acompanham aqui pela Defensoria Pública, e dizer que a gente está à disposição para algum esclarecimento, algo que se faça necessário. Muito obrigado. Vou abrir para os questionamentos, como solicitou
O Jarbas, então. Boa noite a todos. Primeiro, já de antemão, quero agradecer o senhor. Já tivemos uma reunião em Florianópolis e o senhor já nos atendeu, já de pronto, já se disponibilizando a vir até a nossa cidade. Mais um serviço que a Câmara traz para Garuva, né? Eu falo não só eu, mas todos os vereadores. Agradecer ao presidente, e já de antemão já solicitei à Câmara de Vereadores e o presidente já deixou disponível. Então, é mais um serviço para a comunidade garuvense, que pode estar aí amanhã, né? Tirando dúvidas, consultas, e como o doutor falou ali, vai estar um serviço, as pessoas têm dúvida, alguma questão de processos, pode estar aqui amanhã, tirando essas dúvidas e também sendo orientado, né? E já vi que tem outras mutirões ali, né, que também pode ser trazer aqui para a nossa cidade. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Quais os requisitos para a população poder ser atendida pela Defensoria? E podemos contar com a Defensoria Pública mensalmente? Obrigado, vereador. Primeiramente, o cidadão, onde há núcleo da Defensoria Pública instalado, a Defensoria Pública ela tem uma normativa interna que regulamenta qual o cidadão que pode ser atendido. Atualmente, a renda familiar do cidadão que pode ser usuário da Defensoria Pública é a renda familiar de 2 salários mínimos. Essa normativa interna é do Conselho Superior da Defensoria Pública e é o que a gente chama de triagem, né? O cidadão que busca a Defensoria Pública nesses núcleos passa primeiro por essa triagem para ver se enquadra nesse requisito para ser atendido pela instituição, e a partir desse momento ele vai para o atendimento jurídico, né? A segunda pergunta, se contar com o mês, vamos tentar trabalhar nisso, deputado, não consigo me comprometer, mas prometo levar isso para o Defensor Público Geral, doutor Ronaldo Francisco, ele que determina as diretrizes de atuação da Defensoria Pública do Estado, né? Se eu assumisse um compromisso aqui, estaria até exacerbando a minha competência, mas prometo levar essa demanda e, ainda que não mensalmente esse compromisso, a Defensoria Pública vai continuar aberta, né, para novas ações. Até porque, pelo que a gente percebe, é muito bom receber de uma instituição, aqui no caso a Câmara, como tem sido, essa facilidade de troca, né? Como o senhor falou, nós nos encontramos e logo conseguimos idealizar, de fato, a ação. Isso para nós é muito gratificante, porque às vezes a gente quer fazer em determinado local, espaço, instituição, e esbarramos também, apesar de todos sermos poder público, né, esbarramos nas questões logísticas e burocráticas, e o que não aconteceu aqui em Garuva, que nos deixa bastante contentes, presidente. Parabenizar a iniciativa do vereador e também a disponibilidade da Defensoria em fazer esse mutirão, esse projeto amanhã. E o meu questionamento seria mais ou menos de encontro que o vereador questionou, de quais famílias podem, ou quais são os critérios, requisitos para que possam ser atendidos. O Edson, e eu falei que eu ia esquecer, né? O Edson já nos explicou a questão do atendimento em gabinete, mas para a questão do mutirão amanhã, tem algum empecilho ou é liberado a qualquer população? Tem algum critério? Não. Amanhã, como sendo uma ação itinerante, um mutirão que é focado nessa solicitação de segunda via, orientação processual, consulta processual, esses critérios não se aplicam, né? Esses critérios seriam mais relacionados àqueles que têm necessidade de buscar a defensoria e seu núcleo. Parabéns, vereador Jarbas, pela ação. Ótimo trabalho. Parabéns, doutor, pelo trabalho prestado. E a minha dúvida qual serviço essas ações são voltadas realmente mesmo? Uma pergunta bem popular e na nossa linguagem. Sim. Que serviço Sim. prestado esse seria? A ação de amanhã, né, o mutirão da cidadania, como a gente chama, a gente identifica muitas pessoas que não conseguem ter acesso à sua certidão de nascimento de forma atualizada, de forma que ela não esteja plastificada, muitas vezes rasurada, né? E sem essa certidão de nascimento, eles muitas vezes não conseguem atualizar o seu registro geral,
né, sua certidão, carteira de identidade. Como é solicitado a eles essa certidão de nascimento ou de casamento atualizada, e muitas vezes envolve pagamento de taxa, pessoas que não têm condições para tanto, deslocamento para se dirigirem até o seu cartório da cidade de Natal, a Defensoria Pública tenta aproximar o cidadão de um serviço essencial ao exercício da cidadania. Então, a finalidade principal é essa. Claro que, além disso, tem a questão da orientação jurídica e consulta processual. Alguém que tem alguma demanda já em andamento, quer saber como é que está o processo, basta nos procurar amanhã que a gente consegue acessar, consultar o processo, passar essa informação, contextualizar. Ou uma orientação jurídica, né, de forma geral, tem um problema, preciso resolver, qual caminho eu posso tomar? A gente estará aqui amanhã tentando equalizar essas dúvidas. Espero ter respondido. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Parabéns, Jarbas. Excelente projeto para trazer para a nossa cidade. A minha pergunta, doutor, é o seguinte. O senhor falou na questão das taxas da emissão das certidões. Então, amanhã, por exemplo, chega uma pessoa, um casal, precisa de uma emissão de certidão de nascimento. Ela vai ser gratuita para essa pessoa? Sim, será gratuita, né? Não é a Defensoria Pública que faz a emissão, a Defensoria Pública fará a solicitação ao cartório natal, né? E a orientação que nós daremos ao usuário será a seguinte: feita amanhã ele nos procura, faremos a solicitação e damos em torno de 10 a 15 dias para encaminhar de volta as certidões, porque cada cartório tem um prazo de praxe para nos responder, né? Se não responde, a gente vai atrás, continua buscando essa certidão, para depois, tendo as certidões em mãos, encaminharmos aqui para a Câmara que aquele cidadão possa buscar a sua certidão, mas sem o pagamento de taxas, de fato. Boa noite, doutor. Parabéns, vereador Jarbas, pelo excelente projeto. A minha pergunta é o seguinte, doutor. Eu ouvi falar ali em mutirão de casamento. E tem mutirão de divórcio, porque é caro. E muita gente nos procura, quer se divorciar, mas não tem o dinheiro para pagar. E fica aquela pendenga e vai e não vai. Essa é a minha pergunta, doutor. O vereador, Edson, meu xará, uma das principais demandas da Defensoria Pública de fato, é a vara da família, né? Isso é notório pelos números ali que a gente apresentou, aquele gráfico, e dentro da vara da família, a questão de separação e divórcio, né? Ainda não organizamos nenhum mutirão de divórcio, o pessoal só quer saber de casar, por enquanto, vereador. Mas a demanda, de fato, que mais chega, né, na questão individual é na área da família, envolvendo a separação e o divórcio, com certeza. Ainda não há uma ação coletiva nesse sentido, porque depende muito mais de as pessoas nos procurarem, né, questão de documentação e tudo mais. Boa tarde, boa noite, doutor Edson. Já quero cumprimentar, parabenizar pela explanação e também a equipe que o senhor veio aí. Nessa questão do BAC, analisando em não se ter uma defensoria, né, ter essa itinerante, será que talvez não cabia, como Câmara de Vereadores, fazer uma Câmara setorial e ir agendando esses atendimentos para um determinado dia, quando tiver uma demanda, tipo assim, existem 20 situações, vamos para Garuva para resolver. Existe essa possibilidade? É um projeto a se pensar, sim, vereador. Acho que é algo a ser construído. Sim. Né? Então, eu me coloco à disposição para a gente dialogar nesse sentido. Então, já fica levar a dica isso para a Defensoria Geral. E parabéns, né, vereador Jarbas, pela ideia, excelente ideia. E fica aqui uma dica, né? Quem sabe podemos até, quem sabe até aqui mesmo na Câmara de Vereadores, né? E a minha pergunta, doutor, é o seguinte: pela fala que o senhor fez ali na explanação, eu compreendi que ainda existem muitos municípios que não estão sendo assistidos pela Defensoria Pública. Isso é porque, realmente, como o doutor colocou ali, é algo muito novo, é falta de procura dos municípios ou é porque não tem demanda suficiente? Qual seria o... É complexo também fazer esse diagnóstico do porquê a gente não está instalado ainda, né, em todas as comarcas. A Constituição, inclusive, Santa Catarina já está em mora,
porque a Constituição determinou que a Defensoria Pública já estivesse instalada em todas as comarcas, desde a emenda 80. É uma bandeira da Defensoria Pública buscar esse espaço. Não é por conta da falta de procura, pelo contrário, cada vez mais que a população vai conhecendo a Defensoria Pública, até nos núcleos que estão instalados, a gente percebe o quão exponencial é o crescimento. Se esbarra na falta de estrutura, seja de membros, defensores públicos, seja de servidores, né? A Defensoria Pública tem contado e tem ido ao Executivo Estadual, ao Parlamento Estadual, buscando, né, uma expansão, seja de membros, seja de estrutura orçamentária, de fato, para poder alcançar e expandir para todas as comarcas do nosso Estado. Então, ainda que nova, se formos pensarmos um pouco mais de 10 anos, perto de outras instituições centenárias, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, onde a gente percebe isso, já deveríamos ter avançado mais, né? Então, as questões externas, né, nessa ordem de ideias orçamentária, legislativa, acabam que não concretizaram, mas a gente tem esperança e temos trabalhado para que isso seja deixado para trás o mais rápido possível e tenhamos Defensoria Pública em todos os municípios catarinenses. Obrigado pela explanação. Parabéns, Jarbas, pela ideia, muito boa. Mas eu trabalhei no CRAS, lá eles fazem a certidão de nascimento, né? E de casamento também. Mas só que a separação, não, né? E é só para as pessoas carentes. Então, eu acho muito excelente a sua ideia, porque assim, todas as pessoas que precisam vêm aqui, né? Que está com uma situação assim. Então, parabéns. Muito obrigado. Minha pergunta, já também de antemão parabenizar o vereador Jarbas pela iniciativa, ele está sempre buscando essas ações, né? Não só da Defensoria, mas várias outras aí, olhando com carinho pelas pessoas. Eu até recebi uma demanda semana passada, que tinha falecido uma pessoa que era natural daqui, e eles pediram para mim se eu conseguiria a certidão de nascimento dela. Isso tem que vir a pessoa própria para fazer esse pedido? Presidente, às vezes se tiver uma foto ou uma foto de um documento anterior, ou até não precisaria, mas com a data de nascimento, nome completo, a filiação completa, a gente vai fazer essa solicitação. Né? Se tivesse uma foto desse documento para não pegarmos ali nenhum erro de grafia nem nada, seria o ideal, né? Mas não precisaria necessariamente vir a própria pessoa que precisa. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, obrigado pelas palavras, doutor Edson. Essa casa, não só como hoje e amanhã, vai estar as outras vezes que vocês precisarem à disposição. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez pelo interesse de estar vindo no município, estar promovendo esse evento que vai só trazer o bem para as pessoas, né? E também reforçar que é amanhã das 9 às 15 horas e vão estar aqui para estar atendendo as demandas da população. Isso aí. Se quiser deixar umas considerações finais. Quero agradecer novamente, né, desejar uma boa sessão a todos os parlamentares, dizer que foi um prazer, fomos muito bem recebidos e nos colocarmos mais uma vez à disposição para projetos futuros. A Defensoria Pública entende que necessita do apoio do Parlamento, seja municipal, seja estadual, todas as instituições, para prestar um bom serviço à população catarinense, que é o que todos queremos, precisam estar irmanadas dessa vontade, e foi isso que eu senti aqui nessa noite de hoje. Então, quero agradecer mais uma vez a recepção dos novos vereadores e vereadoras. Muito obrigado. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. Mais uma vez, boa noite a todos, mesa diretora, os
vereadores, pessoal aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje quero falar sobre um assunto que até se torna meio engraçado, é sobre esse ônibus que está tendo aqui no nosso município, que é o ônibus da alegria, né? Só que não está trazendo muita alegria. Esse ônibus aí está ocasionando um transtorno. Eu fui procurado hoje por 2 pastores, pela assessoria da nossa igreja, e por alguns munícipes também, que está ficando muito tarde, eles estão com o som muito alto, passando em frente às igrejas, está incomodando o pessoal que tem que acordar cedo para trabalhar, que tem muita gente que acorda 4, 5 horas da manhã, né, na própria segunda-feira, para seguir o seu dia de trabalho. Então, eu liguei para o Márcio, que é o secretário de administração hoje, conversando com eles. A gente não é contra o trabalho de ninguém, né, vereador Admar? Só que a gente tem que botar a lei e fazer funcionar a coisa. Então, que o Márcio liberasse esse alvará para esse pessoal aí até às 18 horas, principalmente no domingo, né? Porque geralmente os cultos começam às 7h30, a missa começa às 7h30, então, para não causar maiores transtornos aí para os nossos munícipes, né? Então, fica desde já, o Márcio está acompanhando nós, eu sei que ele está assistindo aí, e a partir da manhã ele começa a fazer esses trâmites para nós aí. Por hoje seria isso. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos aqui presentes e a todos que nos assistem. Quero fazer um pedido de providência, quer dizer, falar desse pedido de providência, o 125 de 2025, que é uma lombada elevada e uma sinalização intermitente na rua José Ozoski, que é aquela lateral do UPA. O pessoal ali, principalmente depois das 6 horas, eu acho que é o pessoal que entrega a pizza, o pessoal que sai do trabalho, anda em alta velocidade. E ali é um entra e sai de pessoas, e também tem o pessoal que mora ali, que diz que não está mais suportando. Então, uma luz ali intermitente, que diz que ali é um PA, alguma saída de emergência, entrada e saída de emergência, e uma lombada elevada, que quando acontece o acidente, daí já é muito tarde. Então, eu queria ver se o nosso governo municipal aí olhasse com carinho. Até tenho pedido aí do Demutran, das lombadas ecológicas, assim que vier essa emenda parlamentar do deputado Sargento Lima, vamos aplicar aí aproximadamente 50 lombadas ecológicas. Senhor presidente, quero dar parabéns hoje ao Juan, secretário de Esportes. Tem as fotinhas aí. Se der para ampliar, eu agradeço. Então, essa aí é a categoria sub-9 dos nossos meninos aí, que estão numa avaliação lá no Santos. É o Joaquim e o Leonel. E no mês de maio, são mais 3 meninos que vão ter essa oportunidade de conhecer, de estar lá, e se algum olheiro se interessar, aí depende deles, né? A parte do esporte de garuva, como tem uns 2, 3 bocudos que diz que não acontece nada, tá a vento e popa, sempre digo, nunca teve tão bom. Aqui vejo na plateia alguns pais que têm seus filhos que jogam fora, mas tem os de plantão que não param de martelar. E fui questionado também da minha fala semana passada sobre o esporte, e que veio até uma suplementação aí de 130 mil, se não me engano, presidente, para cobertura do ginásio, que é colocar manta térmica e acabar com algumas goteiras que ficou. E alguns ajustes nas arquibancadas, e também para material e juízes que tem que ser pagos.
né? Então, se alguém tiver alguma coisa para questionar, o Juan, ele está lá na Secretaria de Esportes, assim como o prefeito, se não tiver qualquer dúvida, pode ir lá, não precisa se esconder atrás de uma ferramenta que é o celular ou um computador para falar de uma coisa que é a olhos vistos que isso está acontecendo e está acontecendo bem em Garuva. Eu acho que nunca tivemos tanta oportunidade no esporte, não só no futebol, no vôlei. Quem dera da nossa época, eu sempre fui ruim de futebol, sempre fui ruim, mas jogava. Estava com o Ricardo Pé de Anta, Marcelo Garuva, que naquela época, se tivessem essa oportunidade, esses meninos estariam voando. CC, Padilha, mas não tinha. Hoje eles têm. Graças a Deus estão ali, tendo a oportunidade. Então quero agradecer ao Juan, que é o nosso secretário, e se tiver alguém que não está contente, que acha que faria melhor, pode sentar lá, que o Juan é formado, pós-graduado, pode dar uma aulinha para dizer como é que é o esporte de Garuva. E por hoje é só. Com a palavra o vereador Jarbas Budal. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, nobres vereadoras. Cumprimentando meu amigo, o ex-vereador Carlos, cumprimento a todos os presentes aqui hoje. Também uma boa noite para quem nos acompanha nas redes sociais. Solicitei a construção de uma passagem elevada de pedestre na Estrada Geral 3 Barras, próxima à Escola Ernesto Alberto Rathenauer, bem como seja realizada melhorias na sinalização de trânsito no referido local, como, por exemplo, a colocação de placa indicando área escolar lá, que tem que dar uma melhorada na questão de placas ali naquele local ali, que o grande fluxo de caminhões ali, e ali uma área escolar ali, né? Então que o Executivo olhe com carinho essa solicitação. Também requeri ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria responsável, que seja realizada a instalação de drenagem pluvial interna no terreno da Escola Ernesto Alberto Rathenauer. Reivindiquei também a colocação de material fresado na servidão caminho do Centrag, no bairro Mina Velha, bem como roçada nas laterais da via. Solicitei que o Poder Executivo estude a viabilidade de realizar um plano habitacional para as pessoas atingidas pelas enchentes no corrente mês, especialmente o bairro Vila das Pedras. Reivindiquei ao Poder Executivo que analise a viabilidade de realizar a instalação de bebedouros públicos com água potável para atender a comunidade nas praças, academias ao ar livre e quadras poliesportivas no município de Garuva, bem como a implantação de um bebedouro canino e um coletor de fezes para as cães no parcão da Praça Pedro Ives Campos, visando o bem-estar dos animais. Requeria ao Poder Executivo a viabilidade de implantação de um programa com o objetivo de realizar curso gratuito de defesa pessoal para as mulheres. Solicitei ao Poder Executivo que analise a viabilidade de adquirir um caminhão autotanque para o Corpo de Bombeiros de Garuva. Requeri que o Poder Executivo analise a viabilidade de deixar uma ambulância do pronto atendimento à disposição 24 horas para atender a população em urgências médicas no interior de Garuva ou providencie o transporte dessas pessoas pelo Serviço de Atendimento de Urgência SAMU, bem como estude a possibilidade de ter uma central de atendimentos em nosso município, que hoje a gente vê, eu vi que a vereadora Rosiane também foi atrás da questão do 93, o 90, tem a dificuldade no interior, a pessoa liga, às vezes cai em outra cidade e tem essa dificuldade. Então, que tenha uma central nossa na nossa cidade, né, que de repente pode ser atendida até no pronto-socorro, e que tenha uma ambulância para atender a comunidade do interior. Solicitei ao Poder Executivo que o setor competente realize manilhamento na Estrada Palmeiras do bairro 3 Barras. Reivindiquei ao Poder Executivo analise a viabilidade de implementar um profissional bacharel em Educação Física na equipe multidisciplinar da atenção básica
e saúde da família, bem como estude a possibilidade de implantar nas unidades básicas de saúde e academias ao ar livre. Senhor presidente, mandaram um ofício de condolências à família do senhor Cícero Francisco da Silva e também ao seu José, que era mais conhecido como Zé da Água, né? Tá? O seu José Nunes. Por isso por hoje era só, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Encaminhados. Com a palavra a vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boink. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, aqui presentes e os que nos acompanham em casa pelas redes sociais. Inicio minha fala destacando o projeto de minha autoria que apresentei nesta casa, o qual foi votado na sessão de hoje. Este dispõe sobre a criação do programa Dança na Comunidade no município de Garuva e das outras providências. O objetivo principal deste projeto é incentivar que o Poder Executivo, por meio das parcerias com associações comunitárias, voluntários e entidades privadas, proporcionem aulas de dança nas localidades do interior, visando oferecer momentos de lazer, integração social e bem-estar aos moradores. Solicitações. Solicito ao Poder Executivo a contratação de um profissional exclusivo para ministrar aulas de reforço nas escolas municipais de Garuva, com a função destinada somente a trabalho, sem outras responsabilidades, com o objetivo de melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e reduzir as dificuldades de aprendizagem. Já estive conversando com a secretária municipal de Educação sobre essa questão do reforço escolar. Já acontece, mas não efetivamente. A gente tem um problema bem complicado de professores, né? Contratação de professores de reforço. Eles já estão contratando, mas acontece que a demanda é muito grande e os professores regentes estão nos cobrando e existe uma problemática que acaba que o professor de reforço acaba fazendo trabalho severino, né? Cumpre funções que não são de reforço. Então, os professores estão pedindo que esse trabalho de reforço ele aconteça efetivamente de reforço, para que a qualidade da educação melhore. Então, eu conversei com ela, já está sendo tomadas providências e as contratações já estão acontecendo. É só questão de tempo para que todas as escolas tenham esses professores de reforço. Solicito, por meio da secretaria competente, que promova em parceria com o Corpo de Bombeiros treinamentos abertos à população garuvense para a capacitação de mangueiras de incêndio no uso de extintores e em outras ações básicas de combate ao fogo em situações de emergência. Ademais, que os treinamentos incluam noções de primeiros socorros, abrangendo procedimentos como RCP, controle de sangramentos, atendimento em casos de engasgo, queimaduras e outras situações de urgência, garantindo que a população esteja melhor preparada para lidar com emergências até a chegada dos profissionais. As escolas já têm esse preparo, esse treinamento, os professores têm esse treinamento básico. O interessante seria a população ter um treinamento básico com esses bombeiros, né? Importante, para a população estar preparada para eventuais acidentes. Outra solicitação referente à viabilidade da instalação de uma placa de sinalização com inscrição: proibido estacionar caminhões na Estrada Geral 3 Barras, especificamente em frente e nas proximidades de comércios. Eu já fiz esse pedido ao secretário Oswaldir. Acredito que ele já deve estar providenciando essas placas, né? Reforçando aqui, né? Indicar
ao Executivo Municipal a necessidade de destinação e adequação do espaço físico apropriado para o funcionamento do pré-escolar Victoria Penske. Isso é um pedido ali dos profissionais que trabalham. Aquele pré, ele trabalha ali umas condições não tão adequadas, porque o espaço ali é pequeno, quente, tem ar-condicionado, mas para atender aquela estrutura para 200 crianças, que hoje estão mais de 200, né? As professoras pediram. O indicado seria... A secretária ela já esteve atrás de alugar um outro espaço, um outro prédio, né? É que aqui em Garuva não tem um prédio que atenda aquelas crianças. Então, nesse momento, seria construir, né? Então, eu solicito que o Poder Executivo olhe com carinho e, o quanto antes, se puder, construir realmente um pré-escolar específico para o Junqueira Penske, para atender aquela necessidade ali, para atender aquela população de crianças. Indicar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize a implantação e pavimentação asfáltica com paver na estrada colonial Alto Reder, também visando melhorias na infraestrutura e qualidade de vida da população. Aquela estrada de chão também é bem precisa, eles merecem ali um calçamento, um paver. Asfalto, não sei, também seria uma ideia boa, mas eu solicito ali um paver. Por fim, solicito ao Executivo que adote as medidas necessárias para realizar o trâmite legal visando a ampliação da infraestrutura telefônica móvel nas localidades do interior com o objetivo de melhorar a comunicação e garantir a segurança da população, especialmente em situações de emergência, que foi aquele caso que o Jarbas colocou e já aconteceu nas comunidades distantes, Bararas, Barrancos, Sol Nascente, que não tem área, né? Quando precisa de uma emergência, um acidente, uma morte, uma tragédia, o bombeiro ele não consegue atender por falta de rede. Então, é de extrema necessidade. Até onde a comunidade que eu moro, 3 Barras também, tem pontos que o telefone não chega. Então, por hoje era isso, presidente. Boa noite. Sua presidência ao vereador Marcelino para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que aqui se fazem presente e aos que nos acompanham através do Facebook. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui uma indicação para que o Poder Executivo, por meio do setor competente, que reserve 20% das vagas de estágio para candidatos oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, devidamente acompanhadas pela assistente social do município. Tivemos aqui aquele evento na Câmara na semana passada, com o Ministério Público, onde veio o senhor ali responsável pelo CIE, né? Questão dessas vagas de menor aprendiz, de adolescentes, né? Então, fazer esse pedido que a Prefeitura, nos próximos... Esse ano acho que já foi feito o teste seletivo e então já vão ser contratados, né? Mas que o próximo teste aí que haja esses 20% das vagas que sejam destinadas a essas pessoas, essas crianças, né? Gostaria também de fazer um pedido de providência, ponto de ônibus na estrada colonial Alto Reder. O Matheus puder colocar a foto ali. Dia de chuva está complicado ali para as crianças, ó. Aí a fotinho toda molhada. Aí estava voltando já, porque pegou toda a chuva, daí foi obrigado a voltar, não pôde nem ir para a escola. De frente próximo da igreja Assembleia de Deus ali, ó. Porque tem um ponto lá na Baixada lá. Mas essas crianças ali, se eu não me engano, são 8 ou 9 que moram desse pedacinho ali até aqui na descida
da Chácara da Carambola ali. Então, se for possível, aí construir um ponto de ônibus para eles ali. Também recebi um pedido agora, no comecinho da sessão, de um aluno da Escola Guilherme, para que o pessoal possa estar dando uma revisada lá na cobertura. E fez um pedido com carinho ali, porque está chovendo. Então, se puder, ele disse que ele ia ficar muito grato. Não vou falar o nome do aluno, né, porque senão fica chato, né? Pode, às vezes, acabar alguém pegando no pé. Mas ele pediu ali, então, se puder ali, o órgão competente está dando uma atenção. E também, senhor presidente, acompanhar o vereador Jarbas aí no ofício de condolência a essas famílias e também a família do Rodrigo Maruim, né? Rodrigo Melo é o nome dele. Todo mundo conheceu aí, faleceu essa tarde. Cresceu aí junto com a gente no município, então enviar um ofício de condolências à família. Por hoje seria isso. Ah, não, mais uma coisinha. Estivemos eu sei que o Bach vai falar depois, estivemos em Florianópolis, visitando alguns gabinetes de deputados e na Secretaria da Agricultura. O Bach depois vai falar aí o que a gente conquistou lá, de primeira mão, quando olhei no pátio. Até aprendi com o nosso ex-prefeito José Chaves, aí, que o primeiro lugar que ele ia, ele olhava lá no fundo, né? O que tinha lá de implemento e coisa, a gente depois pedia. Avistei de longe lá uma roçadeira daquelas com braço. Vi que tinha umas 4 ou 5 lá, já a primeira coisa que eu pedi, vamos ser beneficiados com essa roçadeira. E também parabenizar a nossa vereadora Helena. Estivemos visitando o gabinete da deputada Paulinha e ela conseguiu aí 100 mil de emenda aí para ajudar no assistente social aí na parte das construções e alimentos. Depois ela fala para vocês. Uma boa noite e obrigado a todos. Devolvo a presidência ao vereador Reginaldo. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão nos escutando e nosso povo que está aqui nos assistindo, que estão nos escutando pela internet. Senhor presidente, eu quero aqui também falar, eu fiz uma indicação para que a Polícia Militar passe pelo Sol Nascente, Bararas, Barrancos e Bom Futuro, no final de semana. Porque no final de semana acontecem algumas coisas meio perigosas e eles pediram para que pedisse que a Polícia Militar fizesse a ronda pelo menos boquinha da noite. Tá bom? Vereadora, se eu puder contribuir. Pode. Eu acho tenho certeza que temos que ter uma patrulha rural, né? Pegarmos o exemplo de Guaratuba, que hoje na área rural, Cubatão, Descoberto, Pedra Branca, temos a patrulha rural, né? E fazem a diferença na localidade, que aqui perto da gente a gente vê. Então, de repente, a gente fazer uma força, todos os vereadores aqui, fazer uma reunião com o capitão Lima, ou até com o sargento Guerque aqui, para a gente estar pedindo essa patrulha rural na nossa cidade aí. Obrigado, senhor vereador. Excelente ideia, né, senhor presidente? Também quero aqui agradecer ao presidente pela brilhante ideia de ter feito essa sessão extraordinária para as mulheres que foi homenageada aqui, e a todos os vereadores que também homenagearam as suas mulheres de destaque. Parabéns a todos pela brilhante ideia. Ficaram todas muito felizes e muito orgulhosas pelo brilhante presente que elas receberam, pela homenagem, por tudo aqui. Eu me senti muito feliz e muito orgulhosa e muito agradecida, senhor presidente, pela brilhante ideia que o senhor teve. Tá bom? Obrigada. E eu tive na deputada Paulinha e levei um ofício para ela. E ela disse que vai dar uma ajuda para nosso município, para assistência social, em uma verba de 100 mil reais para ajudar para as famílias que foram atingidas pelas chuvas.
Mas só que eu não queria falar agora, porque o dinheiro só vem em outubro. Daí eu disse, eu não vou falar agora, Reginaldo, mas o Reginaldo é apressado, né? Mas então, o dinheiro não vai vir já, sabe, gente? Mas a secretária já sabe. E daí vão ajudar as pessoas, tá bom? Obrigado. Ela levou o ofício em branco, nem valor ela não colocou. Se eu não tivesse junto, ia ganhar 20 só. Com a palavra ao vereador Ladiomar Padilha Filho. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, todos que aqui nos acompanham no plenário. Em especial, já dá um feliz aniversário atrasado para o Luiz. Semana passada completou 22 anos de idade, né, Luiz? A Vânia, o ex-vereador Carlos, que faz muita saudade, vereador Carlos, de coração mesmo. O senhor sempre, quando chegava na Câmara de Vereadores, sempre trazia uma paz, uma mensagem de paz, assim, sempre tinha uma harmonia muito presença de Deus, assim. Então, o senhor deixa muita saudade aí aqui nessa Câmara de Vereadores. Mais uma vez, parabéns, vereador Jarbas, na questão da Defensoria Pública, isso daí. Vereadora Rosiane, parabéns pelo belíssimo projeto aprovado aqui na Câmara de Vereadores, na questão, né, do projeto a dança no interior, vamos dizer assim, né? Levar, né? Que isso tenha que ter nas comunidades, essa interação. Também essa semana foi uma semana bem cheia, né? Semana passada. Nós tivemos uma audiência pública aqui também na questão, uma reunião, né? Com o pessoal da OAB, com o tema Os Animais de Rua e a Lei, né? Uma explanação bem bacana. Nós tivemos um doutor aqui colocando diversas situações, que é muito importante a gente ter conhecimento. Tivemos também aqui, o vereador Reginaldo até mencionou, fez uma indicação referente, né, ao Ministério Público, a questão do primeiro emprego das crianças. Então, foi uma semana bem produtiva. Eu quero falar bem rapidinho, até inclusive já pode soltar o vídeo. Semana passada nós tivemos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e aqui eu quero, esse vídeo, eu confesso que até eu fiquei impressionado, ficou bem bacana esse vídeo, então eu vou mais uma vez fazer o convite a todos vocês, e nesse convite eu também já quero falar e parabenizar os diretores, né, da Escola Vicente Vieira, onde eles também fizeram uma caminhada, né, em conscientização aí ao autismo. E aqui fica o convite aí ao seminário que vai acontecer no dia 10. Nesse dia muito especial, dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu, como vereador, ouvindo as famílias e os profissionais da nossa cidade, consegui aprovar junto à Assembleia Legislativa o meu projeto que vai trazer para Garuva o seminário com o tema A Importância da Intervenção Familiar e Educacional para a Inclusão. Sabemos o quanto temos que evoluir nesse assunto. Conto com a presença de todos, será no dia 10 de abril, a partir das 8h30 da manhã, na Igreja Morada. Para se inscrever, acesse o site da Câmara de Vereadores. Quero agradecer imensamente a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa do presidente da comissão, o senhor deputado Dr. Vicente Carro Preso. Esta é mais uma parceria da Assembleia Legislativa, Prefeitura Municipal de Garuva e Câmara de Vereadores. Conto com a sua presença e até lá. E eu também não posso deixar de mais uma vez aqui cumprimentar e agradecer, senhor presidente, e a mesa diretora, porque nós sabemos que esse projeto tem alguns custos e a Câmara de Vereadores, pronto atendimento já no ano passado também e neste, né? Um tema tão importante que a gente tem que bater em cima. Então, já agradeço pela ajuda e colaboração para que esse evento possa sair. Então, vamos ter presença, né, do Dr. Vicente Carro Preso, que ele é um deputado estadual, ele faz parte da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Luciana Brits, Carolina Rolf,
e Dr. Geraldo Peçanha. E sim, vai ser um dia muito produtivo, espero que as pessoas participem. Isso, vamos ter presença de outros deputados aqui também, então vai ser uma manhã muito produtiva, de muito aprendizado. Aquela foto dos rios, por favor, Matheus, por gentileza. Até o vereador Bach também fez um trabalho relacionado. Colocamos a bota de borracha e subimos o Rio do Braço para a gente identificar. Até já agradeço, o Rafael Mateve e também o William, teve junto com a gente, né, nessa caminhada, para a gente observar. Pode ir mudando, Matheus, por favor, tem mais uma. Aonde realmente precisa fazer eu não entendo isso como desassoreamento, né? Isso aí é realmente tirar pedra do meio do rio, né? Porque o Rio do Braço ali é só pedra, né, cara? Então, temos que fazer esse trabalho. Tem uma outra imagem do Google Maps, Matheus, por gentileza. E esse rio aí realmente vem tirando o sono da toda aquela comunidade, quem vai ali sentido o antigo hospital, aquele pessoal que mora ali na 15 de novembro, que faz fundos para a casa do vereador Jarbas. Então, se vocês perceberem, aonde que tem esse traço vermelho, é onde o rio fez esse curso, né, natural dele. Ele tem uma ilha, só que quando estoura a cabeça da água, ele vem por aquele mato ali, ó, e atinge ali a questão da Vila Margarida, atinge tudo ali, ó, desce uma cabeça d'água e assim, ó, e os moradores estão clamando com emergência total para se fazer, porque esses dias, nessa chuva que deu na serra, o rio quase que estourou novamente. Então teve muita gente que perdeu as coisas ali e a gente precisa fazer uma força-tarefa o quanto antes. Eu sei que depende de documento, agora eu até então achei que estava tudo certo, né? Mas parece que está pendente um documento, porque também é uma obra de mexer num rio, né? É meio complexo. Então temos que fazer isso aí o quanto antes, gente. É questão de calamidade pública mesmo, sabe? Muitas famílias estão sendo prejudicadas se continuar dessa forma aí. E agora eu quero falar também bem rapidinho da Escola Guilherme Beckendorf. Já quero cumprimentar todos os profissionais lá, estive visitando, fiz um pedido de um pequeno toldo lá, porque agora no inverno, tempo chuvoso e frio, tem uma área lá que realmente as crianças andam no tempo, e a gente tem conhecimento já que essa escola ela vai ser agraciada com mais sala de aula e mais uma sala de aula e os banheiros, né, adaptados, tudo certinho, bem bonito. Mas até que isso aconteça, né, a gente sabe que precisa passar por licitação e tudo mais, e tendo em vista que, né, é o inverno, então que faça aí um paliativo ali, né, um corredorzinho para as crianças passarem. E nesse dia, numa conversa bem produtiva, eu conversei com as merendeiras. E as merendeiras me deram uma trucada violenta lá na questão da insalubridade delas. Anotei a demanda, fui até o executivo, conversando com o seu Tino, e o seu Tino bateu na mesa e falou: se eles têm direito, se a lei prevê isso, eles vão ter. Então, de antemão, já quero falar aqui para todas as merendeiras, a questão da insalubridade de vocês é um direito de vocês e o seu Tino vai por sim incrementar isso no salário de vocês, tá? Tem o rapaz que cuida da segurança, o seu Odirley, está terminando as documentações, porque ele foi aquele dia que eu fui ali não estava nem muito quente. Aquele fogão no canto da cozinha lá, eu acho que deveria estar uns 50 graus dentro daquela cozinha. Imagina um dia de verão mesmo, sabe? Então, assim, ó, me compadeci com a situação, fomos atrás, e se Deus quiser, quem sabe para os próximos pagamentos, claro, vai vir aqui para a Câmara de Vereadores, né? Nós vamos analisar, com certeza vai ter a aprovação, porque vai estar tudo certinho, e para termos um reconhecimento dessa classe que é tão importante, né? Que faz a merenda aí para nossas crianças.
E também, aquelas 2 fotos que eu apareço, Matheus, por favor, eu quero parabenizar todas as diretoras, todos que fazem parte das APPs. Né? Nós tivemos aí a segunda-feira das APPs, que teve venda de lanche, trabalhos artesanais e tudo mais. Essa está muito bonita, Matheus, muda. Isso aí, ó. Alguns materiais, até encontrei o vereador Jarbas, encontrei o vereador Klaus, encontrei o vereador Reginaldo. Eu dei uma passadinha rápida. Tem uma outra imagem aí, ó. Tava cheio, tava um dia muito bacana, não tava aquele solão, tava um dia fresco, então teve uma movimentação bem grande de pessoas ali. Então, parabéns a todos os envolvidos. E no mais, senhor presidente, era isso. Quero desejar aí uma ótima semana a todos e para a próxima semana eu termino de falar aqui das minhas indicações. Obrigado. Com a palavra a vereadora Sheila Cristina Chaves. Excelentíssimo presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha e todos que também assistem pelas redes sociais, meu muito boa noite. Inicialmente, eu gostaria de solicitar para subscrever o ofício de condolências às pessoas que vieram a falecer, em especial ao seu Zé da Água, inclusive ele participava conosco no encontro lá dos semeadores, uma pessoa muito querida e todos deixam saudades e partiram de forma assim inesperada, né? Que Deus possa estar confortando o coração dessas famílias. E eu tenho algumas pautas para colocar hoje. Uma delas é um pedido de informação a respeito daquele monumento do Palmital. Existe um monumento Garuva, Palmital do Sul, instalados às margens do rio Palmital, um dos nossos cartões postais, né, do município. E esse monumento ele foi criado pela própria prefeitura com recursos públicos para valorizar o turismo local. E agora, no início do ano de 2025, um particular cercou essa área onde a placa estava instalada, incluindo aparentemente até a rua, e logo depois o município retirou este monumento, essa placa do local. Diante disso, eu requeiro as seguintes informações. A quem pertence atualmente a área onde foi instalado o monumento Garuva? No momento da instalação desse monumento, que foi lá em 2020, se foi realizada a verificação quanto à titularidade do terreno, caso essa área seja de propriedade particular, se houve solicitação e concessão formal para autorização para instalação do monumento, se afirmativo, a cópia dessa autorização, né? O termo de cessão, de permissão, alguma coisa equivalente. E por qual razão o particular cercou a área e aonde o monumento estava localizado, incluindo aparentemente parte da rua, e se o município adotou ou pretende adotar providências administrativas ou jurídicas com relação ao cercamento desta área. E qual o motivo que levou a prefeitura a retirar o monumento do local? Estão aparecendo as imagens, né? E onde se encontra atualmente esse monumento e se há previsão de reinstalação em algum outro local. Qual foi o custo com a criação, aquisição e instalação deste monumento? E é isso, gente. Gostaria de colocar em votação, presidente. Coloco em votação o pedido de informação da vereadora Sheila. Aprovado. Agora, eu preciso falar um pouco, não tudo, né, daquilo que eu deveria ter dito na segunda-feira passada. Eu venho nesta tribuna com o coração apertado, não apenas pela aprovação de um projeto que aconteceu e foi aprovado com várias ilegalidades e inconstitucionalidades, mas também pela forma como foi conduzida a sessão plenária no final, né? Na sessão anterior, embora eu tenha conseguido me manifestar durante a fase de discussão do projeto, o uso da tribuna livre foi retirado indevidamente. Fomos impedidos de exercer o nosso direito à palavra no momento destinado justamente para a livre manifestação dos vereadores. E isso não atingiu apenas a mim, mas também à democracia. Enquanto se restringia a fala, um projeto que criou 14 cargos e 3 funções foi aprovado. Foi um atropelo e uma afronta. Diante de tantas necessidades na saúde, na educação, na causa animal, enfim, tantas coisas,
nós chegamos a um total de 103 cargos de livre nomeação. Isso mesmo, hoje Garuva tem 103 cargos políticos. E como se não bastasse a pressa e a recusa de debater de forma profunda aquele projeto, nós assistimos ainda um gesto que eu considero, de certa forma, imoral: a convocação dos comissionados para fazerem frente durante a sessão. Uma tentativa clara de pressão contra todos aqueles que estavam dispostos a votar contrário a este projeto. Foi um uso indevido da máquina pública. Comissionado não é máquina de manobra, e eles devem ser respeitados. Mesmo diante disso tudo, eu mantive meu voto com coragem e faço também um registro de respeito ao vereador Jarbas e ao vereador Klaus, que mantiveram o seu posicionamento. Lamento profundamente pelos rumos que o Legislativo tomou. Esta casa deveria ser a voz da população, a guardiã do interesse coletivo e não o palco de estratégias políticas que servem a poucos. Mas eu sigo em frente, de cabeça erguida e com a consciência limpa, com a firmeza de quem foi eleita para defender o povo e não para agradar ao poder. E, em razão disto, senhor presidente, eu quero propor uma proposta de precedente regimental para que, nesta casa, com o devido respeito, seja proibido o uso de símbolos, adereços, vestimentas e qualquer acessório que remeta a campanhas políticas ou representem símbolos de poder durante as sessões plenárias, a fim de preservar a neutralidade, o equilíbrio institucional e o respeito entre os parlamentares. E também que seja proibido o encerramento antecipado das sessões ordinárias sem justificativa regimental, especialmente quando houver vereadores inscritos para o uso da palavra, seja nas explicações pessoais ou nas comissões de bancada. Eu tenho aqui a proposta, inclusive já protocolada, que foi subscrita pelo vereador Klaus, e eu posso fazer a leitura da proposta na íntegra. É vedado aos membros da mesa diretora e aos vereadores, durante as sessões plenárias da Câmara Municipal, o uso de vestimentas, adereços, símbolos ou quaisquer acessórios com conotação político-partidária, ideológica ou de manifestação de poder pessoal ou de grupo. Para fins deste artigo, considera-se conotação político-partidária toda e qualquer associação direta ou indireta a campanhas eleitorais, grupos políticos organizados, mandatos eletivos anteriores ou atuais, ou símbolos amplamente identificados com determinada figura ou corrente política. Artigo 2º. É vedado ao presidente da Câmara encerrar, sem justificativa fundamentada em questão de ordem ou por motivo de força maior, as sessões ordinárias antes do tempo regimental previsto no artigo 88 do Regimento Interno. Deve ser assegurado o uso da palavra a todos os vereadores devidamente inscritos nas fases regimentais pertinentes, especialmente nas explicações pessoais e comunicações de bancada, salvo as exceções expressas no regimento. O descumprimento deste artigo poderá configurar abuso de poder e ensejar apuração por possível quebra de decoro parlamentar. O presente precedente regimental, aprovado pelo plenário, passa a integrar a interpretação normativa desta Casa de Leis, servindo de orientação oficial quanto à conduta dos parlamentares e ao cumprimento do regimento interno, até deliberação em sentido diverso ou alteração formal do texto regimental. A justificativa breve foi a questão do que aconteceu nas duas últimas sessões, onde o presidente da casa fez uso e está fazendo uso novamente do chapéu como símbolo de poder, e ao final retirou o chapéu e falou #+4, como uma forma de manifestar o poderio que este grupo apresenta. E isso não é da prática do vereador, porque diante de tantos anos, não sei se teve alguma outra oportunidade que o vereador fez uso de chapéu na tribuna. Já fez? Várias vezes? Eu quero propor esse precedente e em relação também à redução do nosso tempo, que estávamos dentro do tempo regimental da sessão plenária, e ele foi reduzido e retirado direito, embora o presidente deva conduzir a sessão, mas não lhe é ilícito fazer como bem entende, quando está sendo observados os requisitos do regimento interno, né, no que se refere a prazo. Gostaria de colocar isso em votação. Coloco em votação o pedido de procedente regimental da vereadora Sheila, número 2/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Rejeitado o seu pedido de procedente regimental,
Com os votos contrários do vereador Marcelino, vereadora Rosiane, vereador Ladiomar, vereador Edson Bach, vereador Jarbas Budal, vereadora Helena Chaves. Tenho mais um precedente para propor. Durante a minha solicitação de informações acerca da destinação dos 50 milhões, o ex-prefeito, Dr. Rodrigo, se fez presente, também como chefe de gabinete, acho que já era na ocasião, para esclarecer a situação, o tema que havia sido proposto. Porém, ele desvirtuou do tema e acabou utilizando o tempo para atacar o governo anterior, que nada tinha de correlação com aquilo que ele veio fornecer as explicações. Então, o precedente ele visa solicitar que não apenas as pessoas que são convocadas para fazer uso da tribuna, mas também aqueles que vêm de forma voluntária sejam obrigados a se ater-se ao tema que está sendo proposto, o tema que ele se propõe a se manifestar, sob pena de cassação da palavra e condução pelo presidente com cerceamento da palavra. A justificativa eu já dei inicialmente. Coloco em votação a proposta precedente regimental número 1/2025, de autoria da vereadora Sheila. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Bem, por hoje era isso, em razão do decurso do tempo, mas eu desejo que Deus abençoe a todos vocês e que nos conduza sempre com sabedoria, pensando no melhor pelo nosso município. Palavra ao vereador Klaus Eduardo Lenertz. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que estão presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Como já mencionado pela vereadora doutora Sheila, na última sessão realizada em 31 de março, esta Casa aprovou por maioria dos parlamentares o projeto de Lei Complementar 01 de 25, referente à reforma administrativa. Ocorre, como já citado há poucos segundos, que a sessão foi encerrada pelo presidente com apenas 42 minutos, quando, de acordo com o artigo 88 do Regimento Interno, a sessão plenária ordinária deve ter uma duração de 3 horas, de até 3 horas, podendo ser prorrogada com a aprovação do plenário. Com o encerramento antecipado, foi cassado o direito dos parlamentares de se manifestarem na palavra livre. A justificativa usada foi a de que isso se deu em respeito às pessoas que estavam na parte de fora da Câmara, sendo que essas pessoas estavam justamente lá para ouvir os seus representantes acerca daquele momento, acerca daquele projeto que estava sendo votado. Vale lembrar também o que diz o artigo 40 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, que define as atribuições do presidente desta Casa. Parágrafo 1º. Compete ao presidente, inciso 1, quanto às atividades do plenário, d. advertir o orador e, no caso de insistência, cassar a sua palavra quando este se desviar da matéria em discussão, falar sobre assunto vencido, faltar com respeito à Câmara, a seus membros ou aos poderes constituídos. O que não aconteceu, presidente. Nenhuma justificativa regimental ou legal foi apresentada. A palavra foi simplesmente cassada, o direito constitucional foi cerceado e o voto popular, mais uma vez, foi ignorado. Seguindo, na sessão plenária do dia 24 de março, da que antecedeu a semana passada, o vereador Ladiomar proferiu diversas inverdades contra mim. No dia seguinte, o vereador me procurou, pediu desculpas, justificando que estava nervoso e que acabou proferindo palavras que não deveria. Não é isso, vereador. Prontamente aceitei as desculpas, porque todos nós cometemos erros. E a palavra de Deus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Esta casa, como sempre, reitero em minhas falas, em minhas palavras, nos discursos, existe para defender o interesse público. Esta tribuna tem a finalidade de discutir os temas relevantes para a sociedade e debater as ações governamentais. Desta forma, não deve ser utilizada para discursos de ofensa pessoal a ninguém.
Aqui tratamos do desenvolvimento da nossa cidade e da vida dos nossos cidadãos. A minha família, vereador, sempre se pautou pelo caráter, pela dignidade. O meu bisavô, o seu Bubi Divazen, foi o segundo prefeito de Garuva e administrou a cidade por 2 mandatos. O meu avô, Klaus Lennertz, e meu pai, Klaus Lennertz Filho, o qual tenho muito orgulho de citar o nome nesta tribuna, também foram vereadores dessa casa. Todos eles deixaram um grande legado na defesa do povo garuvense, combatendo injustiças e trabalhando sempre pelo bem comum. O que refletiu para minha votação expressiva na última eleição, me colocando como o vereador mais votado da história de Garuva. E eu me sentiria envergonhado se fizesse diferente daqueles que me antecederam. Não desonrarei o meu pai e não envergonharei o nome da minha família, votando contra o meu povo. E, por fim, alguns pedidos que deveriam ter sido feitos na última sessão. Quero já desde então, presidente, subscrever os ofícios de condolências já citados e pedir que a casa envie mais um. A família pelo falecimento do nosso irmão Nivaldo Luiz no último dia 25. O irmão Nivaldo foi um grande homem de Deus e um dos pioneiros responsáveis pela proclamação do Evangelho em Garuva. Aproveito também para parabenizar o nosso pastor Gelmar de Moura e sua esposa, irmã Elaine de Moura, pelos 6 anos de dedicação à nossa comunidade, completados na presidência da nossa Igreja Assembleia de Deus. E, por fim, parabenizar a Igreja Fonte de Vida, na presidência do pastor Marcelo Mardegan, pelo aniversário de 7 anos do ministério. Uma excelente semana a todos e que Deus abençoe. Muito obrigado. Recado dos líderes. Senhor presidente, eu quero pedir um ofício de condolências que nessa tarde faleceu também minha vizinha, dona Tereza Padilha. Obrigada. Será encaminhado. Com a palavra o vereador Edson Gerbach, líder do governo. Boa noite novamente, senhor presidente. Quero aqui, como líder de governo, agradecer ao convite do senhor para ir a Florianópolis, juntamente com o vereador Marcelino, vereadora Helena e seu Tino, prefeito de Garuva, chefe de gabinete, e o Rob. Onde lá fomos muito bem recebidos, como sempre, e tivemos a oportunidade de trazermos mais para a Garuva. Como o senhor mesmo falou, assim que chegou, já colocou o olho numa roçadeira e foi o primeiro pedido. E o Chiodini, que é o nosso secretário de Agricultura e Pecuária, muito prontamente falou: pode deixar, Reginaldo, já sinta-se com o pedido feito e recebido. Durante a conversa, perguntou se tinha mais alguma demanda e prontamente levei um ofício e recebi o sim dele. Nunca tinha ganhado nada do Chiodini, sempre reclamava por ele: pô, quando vai chegar a minha vez? E temos essas enchentes que nos atingiram e precisávamos de uma PC 5,5 toneladas e mais um caminhão, e prontamente ele falou: pode anotar que o vereador Bach vai ser atendido. E também mais uma máquina grande, que eu acho que é uma carregadeira, né, vereador? Não? Uma escavadeira, isso. E mais, o que mais? Mais um caminhão, isso, o caminhão. Esse tal ofício, esse ofício é meu. Levei na sorte, falei, vou levar porque nunca fui atendido por ele, mas... Se me permite, na verdade tu foi esperto, na hora de entregar tudo na mão do seu Tino, né? Eu dei na mão do prefeito. O prefeito pede aí, e não teve como ele negar. Então, só tenho a agradecer. O time está aí, está fazendo a diferença. E tem uma frase aqui: e quem fala do trabalho é porque quer estar perto. Bola para frente, gente, peço união nessa Câmara e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que está dando certo, vai dar certo. E o nosso município é maravilhoso, as pessoas maravilhosas, e aqui tem trabalho. Boa noite. Senhor presidente, um minutinho. Eu queria parabenizar o vereador Ladiomar pela ação do autismo.
parabenizar mesmo, porque é um problema que está na cidade e é por aí que se começa a resolver. Tá? Parabéns. Líder do PSD, vereadora Sheila Cristina Chaves. Se o Matheus puder já mostrar as imagens. Foi um pouquinho protelada essa comunicação, mas valeu a pena. Eu tive a oportunidade de vivenciar no dia 22 de março o lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado de Santa Catarina do atual prefeito de Chapecó, João Rodrigues. O evento aconteceu na cidade de Chapecó e reuniu mais de 5.000 pessoas. Além do lançamento oficial da pré-candidatura, também foi comemorado o aniversário dele, o que tornou o momento ainda mais simbólico. A grandiosidade do evento revelou o apoio expressivo e plural em torno do seu nome. Estavam presentes autoridades importantes, como o presidente estadual do PSD, Heron, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Também marcaram presença as lideranças de diversos partidos, além do PSD, como o MDB, PP, Novo, União Brasil e Democracia Cristã. Essas presenças deixaram claro que este não é um projeto de uma única sigla, mas sim de pessoas que desejam construir um novo tempo para Santa Catarina, com mais seriedade, planejamento e compromisso com as pessoas. Em seu discurso, João Rodrigues foi firme ao dizer que esse projeto não se resume a alianças políticas, mas sim a uma aliança direta com o povo. Ele destacou que todos que estavam ali vieram espontaneamente, sem promessas, apenas movidos pela esperança de um projeto de Estado e não de poder. E como ele mesmo afirmou, depois das eleições, Santa Catarina precisa ser um só partido, o Partido do Povo Catarinense. João Rodrigues é um homem de coragem, com experiência e espírito público. E nós, do PSD de Garuva, acreditamos que Santa Catarina precisa de uma liderança como a dele. Alguém que sabe ouvir, sabe decidir e tem compromisso com a verdade e com o resultado. Fica aqui o registro deste momento que foi marcante e o nosso apoio a este projeto que está apenas começando, mas que já nasce com a força de quem realmente está preparado para governar. Tá bom. Obrigado. Com a palavra, vereador Ladiomar Padilha Filho, líder do PL. Nada. Leitura da ata da presente sessão. A ata da 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 7 de abril de 2025, reunir-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sito a Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reinaldo Mil Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme lista de presença, folha anexa. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente da corrente sessão, foram lidos os ofícios e demais correspondências recebidas. Foram lidas e despachadas para o Executivo os pedidos de providências de números 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132 e 133 de 2025, assim como as indicações de números 72, 93, 96, 97, 98, 99. Durante a ordem do dia, foi aprovado por unanimidade a seguinte matéria: Projeto de Lei Ordinária número 1/2025 do Legislativo. Foi convidado a fazer uso da tribuna o doutor Edson Marconi Dietrich Schmidt para explanar sobre o mutirão da cidadania que será realizado no município no dia 8/4/2025. E após, os vereadores realizaram questionamentos ao defensor. Os vereadores inscritos realizaram o uso da palavra livre e da palavra das lideranças. Na palavra da vereadora Sheila Cristina Chaves, foi formalizado um pedido de informação que recebeu a aprovação do plenário. Além disso, foram apresentados os precedentes regimentais de número 1/2025 e 2/2025, os quais foram submetidos à votação.
o precedente regimental número 1/2005 foi aprovado, enquanto o de número 2/2005 foi rejeitado pelo plenário. O presidente encerrou a sessão e todos foram convocados para a próxima sessão ordinária, a qual ocorrerá no dia 14 de abril de 2025, às 19 horas. A presente ata foi elaborada de acordo com o artigo 104 do Regimento Interno e, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Lembrando que a sessão ordinária se encontra na íntegra no site www.camaragaruva.sc.gov.br/TV Câmara. Sala das Sessões, 7 de abril de 2025. Mesa diretora. Discussão a referida ata. Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovada a ata desta sessão plenária. Nada mais havendo destacar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença e a audiência de todos. E os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 14 de abril, às 19 horas. Uma boa noite a